Sabe aquela história de investidores super experientes que de repente vendem tudo em pânico? Ou quando a gente se apega àquela ação que só cai esperando um milagre? Pois é. A resposta para isso, na maioria das vezes, não está numa planilha cheia de números. Tá aqui, ó, na nossa cabeça. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa tal de psicologia do dinheiro e entender como as nossas emoções, os nossos medos e até os nossos desejos acabam, no fim das contas, controlando a nossa vida financeira. Fica aqui uma pergunta para a gente pensar junto. Quando foi a última vez que uma decisão sobre dinheiro, sei lá, comprar, vender, guardar, foi baseada só em fatos? Tipo 100% lógica, sem um pinguinho de ansiedade, de euforia ou daquele medinho de se arrepender depois. É difícil, né? E isso acontece por um motivo bem simples que a gente vai explorar. A nossa mente ela não veio com configuração de fábrica para ser puramente lógica, especialmente quando tem dinheiro na jogada. Então, para a gente entender bem essa dinâmica, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai quebrar aquele mito do investidor super racional. Depois, vamos entender essa briga que acontece entre o nosso cérebro e o dinheiro. Na sequência, vamos apontar as principais armadilhas da mente, sabe? Aquelas que nos fazem tropeçar. Daí, vamos ver umas estratégias práticas para tomar decisões melhores. E para fechar, a gente conversa sobre a importância de se conhecer nesse processo todo. Bom, vamos começar com essa tal de ilusão do investidor racional. Sabe, por muito tempo a teoria econômica se baseou numa figura, um personagem, digamos assim, chamado Homo economicus. A ideia é que a gente seria uma pessoa que sempre, mas sempre mesmo, toma a decisão mais lógica e perfeita para ter o melhor resultado financeiro. Só que, a vida real, o nosso dia a dia, mostra que essa pessoa, ela é praticamente uma ficção. E aqui está o ponto central da nossa conversa. A gente tende a olhar para as finanças e pensar, isso é matemática, é conta. Mas a verdade é que é muito mais parecido com um campo de batalha emocional. A gente não lida com dinheiro como se fôssemos calculadoras. Somos seres humanos. Então entra o medo de perder, a vontade de ganhar rápido, a pressão de fazer o que todo mundo está fazendo e pronto. O cenário financeiro vira esse ringue psicológico, onde na maioria das vezes são as emoções que mandam. E por que existe esse conflito? Pensa assim, o nosso cérebro foi programado ao longo de milhares de anos para lidar com problemas bem imediatos, de vida ou morte, sabe? Tipo, tem um bicho vindo, preciso correr. Ou, achei comida, preciso comer agora. Ele é ótimo para isso. O problema é que ele não teve tempo de evoluir para analisar um gráfico de juros compostos ou, sei lá, para ficar tranquilo vendo o sobe e desce do mercado financeiro. É como tentar usar um software antigo num computador super moderno. Simplesmente não bate. E é exatamente nesse ponto que surge um campo de estudo fascinante chamado finanças comportamentais. A ideia por trás dele é muito simples. Quem investe não é um robô, é gente. Então o que esse estudo faz é criar uma ponte, uma conexão entre a psicologia, o jeito que a gente pensa e sente, e o mundo dos investimentos. É a ciência que tenta explicar por que a gente faz o que faz com o nosso dinheiro e por que muitas vezes a gente acaba agindo contra o nosso próprio bem. Ok, cenário montado. Agora vamos conhecer os vilões da nossa história, que são os famosos vieses cognitivos. O que é isso? Pensa neles como atalhos que o nosso cérebro pega para tomar decisões mais rápido. No dia a dia eles são super úteis, ajudam a gente a não ter que pensar em cada coisinha. O problema é que quando o assunto é dinheiro, esses mesmos atalhos podem levar a gente direto para o buraco. E a primeira armadilha, que talvez seja a mais poderosa de todas, é a tal da aversão à perda. A ideia aqui é bem direta, mas o impacto é gigante. A dor de perder algo é psicologicamente muito mais forte do que a alegria de ganhar uma coisa de mesmo valor. Para ficar mais claro, vamos imaginar duas situações. Na primeira, a pessoa acha R$100 na rua. Legal, né? Uma sensação boa. Agora, a segunda situação. A pessoa perde os R$100 que estavam na carteira. O sentimento ruim, a frustração é muito mais intenso, concorda? Esse desequilíbrio emocional é um prato cheio para a gente tomar decisões péssimas, como vender tudo no fundo do poço, em pânico, só para parar de sentir aquela dor da perda. E olha só que interessante, isso não é só um achismo, existem estudos que medem isso. O impacto psicológico de uma perda é, em média, 2,5 vezes mais forte do que a alegria de um ganho igual. É o que a gente vê aqui, a barra da dor é muito maior. Essa diferença, essa assimetria, é basicamente o motor que alimenta um monte de comportamentos irracionais no mercado. Vamos para a segunda grande armadilha, o famoso efeito manada. A gente é bicho social, né? Fomos programados para buscar segurança no grupo. Então, se tá todo mundo correndo para um lado, o nosso instinto mais básico grita, corre junto, depois a gente vê o porquê.
E o contraste aqui é gritante. De um lado, tem a decisão racional, pensada, baseada em análise, num plano. Do outro, a decisão de manada, que joga tudo isso pela janela. Ela é movida por duas emoções fortíssimas. O medo de ficar de fora da festa, sabe aquele todo mundo tá ganhando e eu não? Ou então, o pânico de ser o último a pular do barco quando ele tá afundando. Foi essa força que inflou bolhas gigantes, como a das empresas de internet lá nos anos 2000, e outras mais recentes que a gente viu por aí. Bom, depois de ver tudo isso, fica a pergunta: então a gente está condenado? Somos reféns da nossa própria cabeça? E a boa notícia é que não. A gente pode sim criar um sistema de defesa, sabe? Processos para nos proteger dos nossos piores instintos. E aqui vão 4 passos bem práticos para isso. Primeiro passo, ter um plano claro. O que isso significa? Definir as metas e o quanto de risco se aguenta antes do mercado começar a balançar. Segundo passo, automatizar as decisões. Programar aportes mensais, por exemplo, tira a emoção daquela vontade de tentar adivinhar a hora certa de comprar ou vender. Terceiro, diversificar. Espalhar os investimentos ajuda a diminuir o impacto quando um deles não vai bem, e isso acalma a mente. E por último, quarto passo, pensar no longo prazo. O foco tem que ser lá no horizonte, e não no barulho, na correria do dia a dia do mercado. E tudo isso nos traz para nossa conclusão, que talvez seja a ideia mais poderosa de todas. Porque, no fim das contas, a melhor estratégia, o software mais moderno ou o conselho do maior especialista do mundo, nada disso adianta se a gente não entender como funciona o ativo mais volátil e imprevisível que existe, a nossa própria mente. O ponto final, então, é este aqui. A grande vantagem no jogo do dinheiro, no longo prazo, não é ter acesso a mais informação que todo mundo. É ter mais controle sobre as próprias emoções. É conhecer os próprios gatilhos, saber quais são os vieses que mais nos afetam, entender as nossas tendências ao medo, à ganância. É esse autoconhecimento que, de verdade, separa o sucesso do fracasso. E para a gente terminar, fica uma pergunta, uma reflexão mesmo. Depois de tudo isso que a gente conversou, vale a pena parar e pensar qual dessas armadilhas, a aversão à perda, o efeito manada ou alguma outra, qual delas parece que se manifesta mais nas decisões financeiras de cada um? Porque identificar esse adversário que mora dentro da gente, bom, esse é o primeiro grande passo para aprender a lidar com ele.